Bom dia! O tema da nossa mensagem hoje é persistência, a chave para a vitória. E o texto bíblico para a nossa meditação está em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de lermos esta tua palavra tão rica em exortações, tão rica em seu ensinamento a respeito da nossa necessidade de perseverar. Que possamos, com a ajuda do teu Santo Espírito, compreender e praticar esta verdade que nós estamos lendo na tua palavra. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No mundo dos negócios, é bem conhecido o princípio segundo o qual o sucesso depende, dentre outros fatores, da persistência no trabalho. Determinação, engajamento, compromisso, visão de futuro e dedicação são atitudes intimamente relacionadas e que contribuem para que se alcance a vitória. A vitória na área em que a pessoa estiver atuando. Isso vale para o trabalho, vale para o casamento, vale para os estudos, vale para os relacionamentos sociais, vale para todas as dimensões da atividade humana. Determinação, perseverança, compromisso, amor ao trabalho, todas essas atitudes caminham juntas porque estão entrelaçadas. Os grandes inventores, os cientistas de destaque, dão-nos testemunho de que, antes de conseguirem chegar a uma grande descoberta, eles tiveram que persistir. Persistir no trabalho, e eles contam, através de suas histórias, de seus depoimentos, que eles erraram muitas vezes. Às vezes nós temos a impressão equivocada de que os grandes gênios
já acertavam na sua primeira, na sua segunda tentativa ao fazerem determinados experimentos. Mas não foi assim. Thomas Edison, por exemplo, declarou que ele errou muitas e muitas vezes, ele fracassou muito antes de conseguir descobrir o princípio da lâmpada elétrica. Na realidade, o grande segredo que levou estes cientistas a chegarem aos seus descobrimentos que revolucionaram a história da ciência foi a paciência, foi a determinação, foi a coragem de persistir apesar de muitos equívocos, de grandes deslizes, mas eles entenderam que esses equívocos, esses deslizes, esses erros contribuíram para o seu aprendizado. Esse é o princípio da persistência, da perseverança, da paciência. Eu sei que eu vou errar, mas eu vou me comprometer a atingir a meta determinada para mim, que eu mesmo determinei. Eu vou errar muitas vezes, mas eu vou aprender com os meus erros e eu vou atingir esta meta. Horas de trabalho, horas de estudo, em geral, são necessários para que as pessoas possam se destacar no seu trabalho. E muitas pessoas falham na sua carreira devido a um fenômeno chamado baixo limiar de frustração. O que significa isto? Significa que muitas pessoas desistem ao longo do caminho porque não toleram o erro, se frustram facilmente com os primeiros deslizes. São pessoas, em geral, perfeccionistas que não conseguem admitir a possibilidade de errar. E, em geral, são implacáveis com os outros e com elas mesmas. Essas pessoas não conseguem persistir na busca da sua meta, porque ao menor obstáculo, a menor frustração, diante dos primeiros problemas, elas já saem de cena. E o grande problema é que a nossa sociedade é influenciada por uma cultura extremamente materialista, superficial, que alimenta o narcisismo das pessoas. A nossa cultura parece levar as pessoas a quase se idolatrarem e torna as pessoas bastante egocêntricas e pouco focadas nos valores que são realmente os valores importantes da vida, que são os valores espirituais. Jesus Cristo nos ensina a colocar em primeiro lugar os valores do reino de Deus. Ele diz para cada um de nós buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a cultura na qual nós somos criados e nós vivemos diz exatamente o contrário. Ela nos incentiva a consumir, ela nos incentiva a gastar, ela nos incentiva a colocar os nossos olhos focados para as coisas menos importantes da vida. E por causa disso, nós nos tornamos tão superficiais que nós não buscamos os verdadeiros valores que nos permitem persistir, perseverar ao longo da jornada da vida. Para nós caminharmos neste mundo, para nós chegarmos ao final das nossas vidas, tendo cumprido a nossa missão, nós precisamos trilhar o caminho do aprendizado, o caminho da experiência, o caminho da maturidade e o caminho da paciência. Mas tudo isso só é possível
quando nós, com a ajuda de Deus, transpomos os muitos obstáculos com os quais nós nos defrontamos ao longo da nossa peregrinação. E na vida espiritual ocorre o mesmo fenômeno. Na vida espiritual, nós enfrentamos muitas situações em que a nossa fé é provada. Na vida espiritual, nós lidamos com muitas dificuldades que começam até no interior dos nossos lares. Não é fácil lidar com um relacionamento mais íntimo, como é o casamento. Não é fácil trabalhar na questão da educação dos filhos. Não é fácil lidar com os problemas econômicos que nós enfrentamos todos os dias, com as ameaças das doenças, principalmente agora que estamos vivendo esta terrível pandemia. Nós enfrentamos muitos obstáculos que colocam em teste e em xeque a nossa fé. E se as nossas bases não forem muito sólidas, nós vamos naufragar no caminho da espiritualidade. Outro dia eu li um conceito muito interessante, que é o do burnout espiritual. O burnout é aquela síndrome que resulta do cansaço extremo quando a pessoa lida com um trabalho, por exemplo, que exige dela muito mais do que ela pode fazer. É um estresse decorrente das cobranças externas e das autocobranças, das cobranças internas, que muitas vezes são muito piores do que as cobranças que vêm de fora. Então, no burnout, a pessoa acaba tendo sintomas de ansiedade, de depressão, de fadiga. E o burnout espiritual ocorre quando uma pessoa procura viver a vida cristã, mas não contando com o poder do Espírito Santo na sua vida, e sim com os seus próprios esforços humanos. E por isso que a Bíblia nos ensina tanto a depender da graça de Deus. Quando para você a vida cristã começa a ser um esforço, uma luta muito grande, quando a vida cristã leva você a um sentimento de estafa, de cansaço, de depressão, quando você olha para a vida cristã e você enxerga a vida cristã como uma carga pesada, isso pode ser um sintoma de burnout espiritual. Provavelmente você está procurando viver a sua jornada espiritual com os seus esforços humanos e não descansando no poder do Espírito Santo na sua vida. Não contando com o poder da graça de Deus no seu coração. Perseverar na fé cristã é uma atitude fundamental para alcançarmos a vitória e para desfrutarmos das promessas de Deus. Quais são os resultados da persistência, da perseverança, da paciência? Esse texto do livro de Hebreus nos mostra as consequências positivas de uma vida perseverante na fé. E a primeira consequência mencionada pelo autor neste capítulo 6 do livro de Hebreus é o crescimento espiritual. Vejam,
Nos versículos 1 a 3, o autor da carta aos Hebreus, dirigindo-se aos cristãos de origem judaica, diz a eles o seguinte: vamos, neste momento, deixar de lado os ensinos básicos da vida cristã. Quais são os ensinos básicos? O que é pecado? O que é fé? A realidade da ressurreição dos mortos? A realidade do juízo de Deus? O que é salvação? Vamos deixar de lado esses princípios elementares e vamos juntos progredir em direção ao crescimento espiritual. O autor desta carta estava escrevendo estas palavras porque ele visualizava no seio da igreja um problema que muito provavelmente é o mesmo problema que nós vivenciamos na igreja hoje. Os ensinos elementares da palavra de Deus são fundamentais. Então, todo cristão precisa entender o que é o pecado, o que é a salvação, qual o significado da fé. Precisa entender que um dia nós seremos julgados por aquilo que fizemos, pelo modo como vivemos a nossa fé. Mas estes são princípios elementares de doutrina. O autor da carta aos Hebreus diz que o cristão precisa crescer na fé. Ou seja, a vida cristã e a palavra de Deus tem muitos ensinamentos que são importantes para nós. Nós não podemos ficar apenas nos elementos do cristianismo. Nós precisamos crescer mais. E como que nós fazemos isso? Estudando cada vez mais a palavra de Deus em sua profundidade, orando, frequentando a igreja, vivendo em comunhão com as pessoas. Claro, neste momento de pandemia nós vivemos um estado de exceção, mas quando for possível, nós vamos agregar novamente. E muitos cristãos hoje ainda são bebês na fé. Mal conhecem os fundamentos da doutrina cristã. Sabem o que é salvação, sabem o que é pecado, sabem que vai haver uma ressurreição, e não sabem muito mais do que isso. E para complicar a situação, o que nós percebemos, lamentavelmente, a partir de programas supostamente evangélicos, a partir de igrejas supostamente evangélicas, é que muitas e muitas pregações não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Eu, particularmente, sou totalmente favorável a nós aliarmos aquilo que a Bíblia nos ensina com o que a realidade nos ensina, o que a ciência nos ensina, porque é importante nós construirmos o conhecimento. E Deus nos dá muito conhecimento, inclusive fora da Bíblia. Claro, não é o conhecimento espiritual necessário à salvação, mas tudo que Deus nos ensina pela ciência é válido. Então eu valorizo muito a psicologia, eu valorizo muito a medicina, valorizo muito a engenharia, eu valorizo muito a filosofia, tudo aquilo que o ser humano exerce com responsabilidade e que pode somar ao conhecimento da Bíblia,
é útil para nós vivermos de uma forma cada vez mais digna como irmãos aqui no reino de Deus. No entanto, nós não podemos substituir os ensinos da Bíblia por ensinos que nada têm a ver com a vida espiritual. Existem igrejas, existem pregadores ensinando que o cristão pode se tornar uma pessoa rica financeiramente, que ele pode viver no luxo quando ele tem fé para isso, porque Deus recompensará supostamente, dando uma vida de conforto físico, material, dando muitos itens de luxo para as pessoas que se dedicarem à vida cristã. Isso é falso, porque os próprios apóstolos viveram de uma maneira limítrofe em termos de recursos materiais. Mas são ensinos que atraem pessoas que não têm profundidade na sua vida espiritual. Nesta época de pandemia, lamentavelmente, há líderes, supostos líderes, que vendem remédios mágicos, como se isso fosse um tipo de fé especial no milagre de Deus, e naturalmente ganham muito dinheiro com esse charlatanismo vergonhoso. Meu querido irmão, minha querida irmã, cuidado com as ilusões da vida, cuidado com qualquer tipo de prática que vá contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos estudar tudo aquilo que a ciência coloca à nossa disposição, mas vamos também estudar a palavra de Deus, vamos viver de uma maneira responsável como cristãos aqui na Terra. Ou seja, quando nós perseveramos no estudo da Bíblia, quando nós perseveramos na fé, nós enriquecemos o nosso conhecimento em relação a Deus. E assim nós amadurecemos, nós crescemos como seres humanos. A segunda consequência positiva da perseverança é uma vida abençoada. Deus abençoa as pessoas que o buscam com seriedade, que o buscam com coração sincero. Aqui no texto do livro de Hebreus, o autor diz que existem basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que experimentaram de alguma maneira as bênçãos de Deus, porém não se entregaram a Deus. Todo ser humano, de alguma maneira, experimenta as bênçãos de Deus. Quando uma pessoa olha para o céu e é aquecida pelo sol, quando uma pessoa come, bebe, quando uma pessoa de alguma maneira trabalha e recebe o seu salário ao final do mês, tudo isso são bênçãos que vêm da parte de Deus. A atitude do ser humano que tem um coração aberto é reconhecer que essas bênçãos, esses presentes, vêm do Criador. E o resultado deveria ser que a pessoa deveria abrir o seu coração e agradecer a Deus. E entregar a sua vida a Deus. Porém, infelizmente, muitas pessoas movidas pela arrogância, pelo orgulho, acham
que estão vivendo porque merecem, por algum motivo, todas as bênçãos que têm. Acham que é porque elas são boas, porque elas são muito competentes que elas têm aquilo que têm. O autor do livro diz que as pessoas que uma vez provaram as bênçãos de Deus, e às vezes são pessoas que até frequentaram ou frequentam igrejas, provaram os dons do Espírito Santo, experimentaram milagres das suas vidas. Se essas pessoas deliberada e continuamente rejeitam a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, essas pessoas estão trancando seus corações para a graça de Deus. Na linguagem coloquial, nós dizemos que essas pessoas são convencidas, mas não convertidas. São pessoas, às vezes, que até conhecem a Bíblia, conhecem melhor até do que muitos cristãos. Às vezes são pregadores da Bíblia. Às vezes são grandes líderes religiosos. Tem uma oratória fantástica, porém não vivem Jesus Cristo em suas vidas. Usam a fé para explorar os outros, para iludir os incautos, para enganar as pessoas mais ingênuas, menos esclarecidas. O texto diz que é impossível que estas pessoas que provaram a palavra de Deus, conheceram a palavra de Deus, experimentaram o poder do Espírito Santo em suas vidas, conheceram Jesus, porém, não como pessoas convertidas, mas conheceram, sabem quem é Jesus, mas se elas fecham seus corações e usam o seu conhecimento para deturpar a verdadeira religião, para explorar os outros, diz o texto de Hebreus, que o que resta para estas pessoas é o fogo. Não creio que seja um literal. Eu creio que Deus é misericordioso e que um dia todos virão a conhecer realmente Jesus Cristo. Embora nem todos participarão da glória de Deus, todos, de alguma maneira, conhecerão o Senhor Jesus Cristo e experimentarão a sua misericórdia. Porém, estas pessoas serão severamente disciplinadas pelo Senhor. Porque com Deus não se brinca. Eu não posso admitir como médico que pregadores do Evangelho, que para mim são mentirosos pregadores, possam fazer falsas promessas neste momento de pandemia, dizendo a seguidores que eles façam tal ou tal coisa e comprem tal ou tal coisa, que não precisarão ser vacinados, que eles estão protegidos por Deus. Isso é enganação, isso é mentira, isso é mercadejar a palavra de Deus. O texto de Hebreus diz que é impossível que estas pessoas possam realmente se arrepender, porque elas estão como que crucificando novamente o Senhor Jesus Cristo. Através da sua dureza de coração, elas estão expondo o Senhor Jesus Cristo à ignomínia,
a vergonha, e com Deus não se brinca. E em terceiro lugar, uma consequência positiva da perseverança é a esperança. O texto de Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho daquelas pessoas que se dedicaram à sua obra. No versículo 11, a palavra de Deus diz: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Notem que a esperança só existe na vida das pessoas espiritualmente maduras. A falta de esperança é típica ou das pessoas que não conhecem Deus, ou das pessoas recém-convertidas, que ainda não se aprofundaram no Evangelho. Para as pessoas que buscam o conhecimento de Deus, para as pessoas que perseveram na fé, para as pessoas que se empenham em viver a realidade de Deus e de Cristo em suas vidas, a esperança brota como um verdadeiro fruto da presença do Espírito Santo nas suas vidas. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreve que quando nós passamos por dificuldades, essas dificuldades vão contribuir para produzir experiência e maturidade. E essa maturidade espiritual, diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos, produz esperança. E quando nós temos esperança, nós vamos até o fim. Porque a nossa meta é o reino de Deus. A nossa meta é estar com Cristo por toda a eternidade. A nossa meta é viver num mundo transformado. A nossa meta é que Deus seja tudo em todos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Se eu tenho uma meta, eu vou perseverar no caminho da salvação. Eu não quero me desviar, nem para um lado e nem para outro. Mas para isto, eu preciso ter sempre acesa a chama da esperança, para que eu não me torne indolente, para que eu não seja preguiçoso. Este é o convite de Deus ao seu coração nesta manhã de domingo. Persevere, persista, vale a pena. O Senhor nos chama. Deus está ao nosso lado. E por isso ele nos diz, para nós progredirmos, para nós persistirmos, para nós perseverarmos. As dificuldades virão para você e para mim. O próprio Jesus avisou: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus nos chama para uma vida de aprofundamento espiritual e para uma vida de perseverança. O meu desejo como pastor é que, embora nós estejamos vivendo um momento tão dramático como é este momento de pandemia, foque os seus olhos em Cristo, coloque a sua atenção na graça de Deus
estude a sua palavra, ore, medite, leia as Escrituras, pratique o amor, pratique a caridade. E cuidado com as falsas pregações que prometem coisas absurdas, falsos milagres, falsas curas. Deus não precisa disso. Deus não precisa de falsa propaganda. Concentre-se naquilo que Deus ensina na sua palavra e não se desvie dela. Que você possa ter uma semana tremendamente abençoada por Deus. Que você possa experimentar grandes vitórias ao longo dos próximos dias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.